Shiviti Havaya Lenegdi Tamid Shiviti Havaya Lenegdi Tamid Havaya, 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 Ahava, 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 Havaya, 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 Ahava, Ahava, Ahava. Shiviti Havaya Lenegi Tamid Shiviti Havaya Lenegi Tamid. Olá a todas, olá a todos. Estamos na Parashat Miketz. Se você vem acompanhando os nossos estudos, eu gostaria de lembrar que para a gente um fator importante nesses estudos está sendo, além de tentar compreender ou adentrar os vários níveis de profundidade do texto bíblico e não apenas a camada da superfície, que seriam as histórias, as narrativas em si, a gente também quer ver, isso a gente está falando de profundidade, mas a gente também quer ver na horizontalidade a maneira como as histórias são colocadas no texto, parecem indicar para a gente alguns passos fundamentais do caminho espiritual, do autoconhecimento, do crescimento, do desenvolvimento da fé. E assim, Baruch Hashem, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de aprender também para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o mundo. Eu vou começar hoje direto de Jacó, porque Jacó tem 3 Parshiot, em que a gente vê o Jacó numa versão infantil, que às vezes era manipulável, às vezes era enganador, que não sabia muito lidar com limites. Depois a gente tem uma Parashá onde ele vai ter que lidar com essas coisas e vai pagar preços caros por essas qualidades. E uma terceira Parashá onde Jacó parece dar um passo, subir de nível espiritual, amadurecer. Então tem esse modelo de 3 Parshiot para a narrativa de um Jacó que vai aprender a equilibrar as qualidades do seu pai e do seu avô. De Abraham, Hesed, do amor incondicional. De Isaac, Gevurah, a restrição, a autodisciplina. Jacó é quem vai encarnar isso em Tiferet, o equilíbrio. E isso fica muito claro na narrativa de Jacó. É bem aquela história que a gente nasce como um pássaro em pleno voo com uma asa só, a outra a gente desenvolve ao voar. Essa é a história da vida de muitos de nós, né? Se não de todos. Então a gente tem essas 3 Parshiot levando aquele jovem que vai buscar esse equilíbrio chegar num grau tão sublime, tão bem trabalhado, tão bem construído de equilíbrio, que ele passa a ser chamado de Israel, aquele que traz Deus para o mundo, aquele que luta com Deus, aquele que está buscando ser a imagem e semelhança de Deus no sentido de refletir a sua própria alma na terra. Afinal de contas,
a nossa alma é uma centelha divina. Então, trazer Deus para o mundo é refletir a nossa própria alma. A gente ir fundo em Tiferet, a gente ir fundo em quem a gente é que nem a gente se aproximar, ganhar mais intimidade com Deus. Finda esse trecho onde a gente tem a jornada com 3 parshiot de Jacó, a gente vem para Parashá, para as parshiot que vão falar de José, que também a gente vai ter 3 em especial, que vão através dos quais a gente vai entender a jornada do José, também como um garoto que nasce talvez um pouco mimado, muito egóico. E se você lembrar do pai do José, o Jacó, no final da primeira parashá, dessas 3 sobre Jacó, gente, só resumindo, são 3 sobre Jacó, 3 sobre José. E o que eu estou dizendo existe um paralelo aí que é muito importante a gente perceber. Essas 3 e 3, o fato dos 2 nascerem como um pássaro com uma asa só, que vão passar por uma transformação e que vão revelar o seu melhor, mas não sem passar por provações e por dores. É como se aquilo fosse espremendo a gente para revelar nossas gotas de bondade. Os 2 não estavam no seu melhor na infância. Alguma coisa lá precisava ser ajustada. Afinal de contas, se eles não fizessem o tikkun deles, se eles não ajustassem, qual seria o mérito deles? O que a gente aprende se a gente não cresce, se a gente não se desenvolve? Tem um lugar em que a gente não aprende, chama-se zona de conforto. É muito gostoso, mas a gente não cresce. Entre os méritos, tanto de Jacó quanto de José, foi eles terem feito essa travessia pelo desconhecido, apesar das dores. O Jacó, em sua travessia, ele acaba se integrando. O Jacó, a jornada de Jacó, se você acompanhou os vídeos que antecedem esse, a alma divina que habita Jacó e habita a nós, ela aprendeu a abraçar a alma animal, não a extinguir a alma animal, e não a fazer como no final da primeira parashá das 3 de Jacó, em que Jacó foge de Esaú. Tem uma separação, uma cisão interna. Acontece a mesma coisa com José. No final da parashá, no decorrer da parashá da semana passada, José é vendido como escravo. Então tem uma cisão também, tem uma separação. Assim como Jacó, quando saiu de Canaã para rumar para Padã-Arã, vai passar por dificuldades e privações, mas ao lidar com elas, ele amadurece. A mesma coisa vai acontecer com José. Para quem lembra, semana passada nos é apresentado na Torá um José super mimado, que devia ser de fato encantador e brilhante, mas que ele usava isso para ficar se gabando. E mesmo o dom dele com relação a sonhos, ele sempre voltava para o ego dele, ele como sendo o centro, ele como sendo o mais querido, ele como sendo o mais adorado. Aí vem a parashá dessa semana, que a gente já vai entender o que acontece. E a gente vai ver na parashá da semana que vem um José amadurecido e que promove a redenção não só dele, mas também dos irmãos. A gente vai ver que desde a parashá dessa semana, mas para ter um clímax no estudo da semana que vem, na Torá da semana que vem, José já começa a preparar uma oportunidade de redenção. E eu queria destacar, no nosso estudo desse ano, um elemento muito presente, muito fundamental na história de José, e que eu gostaria que a gente trabalhasse, em especial nessa semana. Para quem quiser fazer um exercício, esse é um bom exercício para essa semana, e a gente vai ver que esse elemento vai ser a chave para José se transformar daquela versão infantil egóica numa versão adulta que sabe servir, que sabe lidar com limites e que não usa
a luz de Deus só para iluminar o seu ego, mas que aprendeu, bem cabalisticamente, a receber a luz de Deus para levar essa luz para o mundo, para iluminar os outros. Se as pessoas recebem a luz de Deus para iluminar os outros, isso significa que Deus está iluminando o mundo através das pessoas. Esse é o lugar certo do ser humano, por isso que José era um justo. Aquele José mimado da infância, que só recebia a luz para ele, como eu sou legal, como eu sou bacana, como eu sou maioral, ele já na paraxá da semana passada, mas também dessa semana, através da humildade, essa mesma luz que ele sempre recebeu, ele era um cara iluminado, ele passou a revelar essa luz para o mundo. Ou seja, de um cara egoísta, ele aprendeu o altruísmo, ele aprendeu a empatia. E isso é muito do que a gente tem a aprender com o exemplo de José. Vamos lembrar que José, ele é a Merkavá, ele é o arquétipo de Yesod. Tá vendo aqui embaixo em laranja? Yesod é como a gente se relaciona com o mundo. Então isso que eu vou falar agora, lembra-se, vale especialmente para a nossa relação com os outros e com o mundo. Claro, com Deus sem dúvida. Afinal de contas, nós começamos cantando Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Eu coloco Deus na minha frente sempre. Resumindo, é isso que José aprendeu a fazer. Antes ele não recebia a luz divina só para si mesmo. Quando ele aprende a receber a luz divina para compartilhar com o mundo, é o mesmo que dizer que ele sabe que ele só está aqui por causa de Deus, que só é Deus que sustenta ele, que ele trabalha para Deus, que ele faz parte da evolução da consciência humana e da grande evolução da consciência, porque ele foi confiada uma centelha divina. Ele é uma centelha divina. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Eu coloco Deus na minha frente sempre, significa o que importa é Deus, não sou eu. Eu estou a serviço. Eu sou um ator, mas o que importa é a cena. Não é isso? O que importa é Deus. É a consciência se desenvolvendo, é a gente buscando paz, é a gente tentando refletir Deus no mundo, é a gente tentando evoluir individualmente, coletivamente, é a gente tentando individualmente, coletivamente refletir Deus no mundo, a ponto de poder chamar o mundo de paraíso, a ponto de levar o mundo até o paraíso, ou trazer o céu para a terra. José é um justo. Ele reflete Deus com justeza no mundo. Através da integridade, através da conexão íntima com a sua própria essência. Agora, em termos de psicologia e de astrologia cabalística, Tiferet é quem nós somos. É quem nós somos, é o que a gente acessa da nossa essência. Ou seja, é a luz de Deus que a gente recebe. É a luz da alma. Yesod, e Tiferet, na astrologia cabalística, justamente por isso é o Sol, já que é a luz da alma. Yesod é a Lua, mas Yesod também é o ego. A Lua não tem luz própria. A Lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do Sol no mundo. O ego também não tem luz própria. O ego reflete a luz da alma no mundo. Quando uma pessoa é justa, ela reflete com justeza sua luz interna, a luz de Deus em si, no mundo. Ela serve a Deus, a imagem e semelhança, com justeza. Agora, segundo a tradição, todo mundo tem um tzadik em si. Todo mundo é um tzadik em potencial. Potencialmente, você e eu podemos ser tão justos quanto José.
potencialmente ainda nessa encarnação, você e eu podemos nos trabalhar, claro, sejamos humildes, né? Mas a gente pode se trabalhar, cada um até onde conseguir chegar, de ser o mais... ampliar sua capacidade de refletir Deus no mundo, ampliar sua capacidade de trazer Deus para o mundo sem criar tanta resistência. Nossos egoísmos, nossos medos são uma resistência para a luz de Deus chegar no mundo. Por isso que eles criam sombra. Mas a boa notícia, nós temos um justo potencial dentro. Como é que a gente acessa esse justo potencial? Olha, eu não falei que a gente quer trazer a luz de Deus para o mundo? Imagina que Deus fosse um manifesto por uma corrente elétrica e a gente fosse um cabo que conecta essa corrente elétrica divina ao mundo. Quanto mais resistência a gente tem, mais a gente esquenta e menos corrente passa. Quanto menos resistência a gente tem, mais corrente passa e menos a gente esquenta. Na alquimia, essa é a diferença entre o chumbo e o ouro. O chumbo é um péssimo condutor de energia. Agora, o ouro é um ótimo condutor de energia. A ideia é que o ouro é puro, o chumbo está cheio de impurezas. Então, nessa metáfora, a gente quer se transformar de chumbo em ouro. A gente quer remover as impurezas. Como é que eu me transformo de um mau condutor em um bom condutor? Removendo as impurezas. Como é que uma pessoa que é muito pecadora, pecado no sentido de agir distante da própria alma, ou colocando muita resistência à própria alma? Removendo as resistências. Removendo as impurezas. Da mesma maneira que o Michelangelo falou. Michelangelo, que não é cabalista, até onde eu saiba, ele falou: eu não esculpi Davi, eu simplesmente libertei ele da pedra. A ideia é que já existe o Davi dentro da pedra. E Michelangelo só tira aquilo que está atrapalhando que Davi seja revelado para o mundo. José é um exemplo para a gente, muitas vezes através do desafio e da dor, de um personagem, um arquétipo, uma Merkavá, que vai, através de vivências, remover as impurezas até se revelar como um justo. E olha que ele vai revelar tanta luz para o mundo que ele vai redimir não só a ele, mas também aos irmãos. Então, temos muito a aprender com Yosef HaTzadik, José o Justo. E eu queria destacar um ponto, como eu já falei, que é o ponto central que eu vou sugerir que a gente se foque nesse estudo, e que é um ponto fundamental, sem o qual não é possível realizar qualquer um desses tipos de desenvolvimento, que no final é tudo a mesma coisa, mas o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, a elevação de consciência não é possível sem esse elemento. Eu já vou revelar esse elemento. Esse elemento aparece de uma maneira muito bonita num trecho da Parashá de hoje. Ele permeia essas 3 parashiot de José, tá? Mas tem um trecho da Parashá de hoje que é tão ilustrativo e tão bonito que eu quero destacar, e aí a gente vai se aproximar aqui da história, da narrativa, do nível mais superficial também, que é bom a gente estudar. Tem um trecho da história que José vai precisar armazenar sementes, muitas sementes, por muito tempo. E ele consegue fazer isso. E qual foi o segredo de José? José colocava um pouquinho do solo junto da semente. E de alguma maneira aquele pouquinho de solo nutria a semente e aquilo não deixava a semente apodrecer. Pô, mas que raios é isso? Guardar semente junto com o solo? Existe uma interpretação
muito bonita, que eu acredito que seja do Rashi, que fala essa terra da história que preserva a semente chama-se humildade. De fato, terra, humus, humildade. Faz todo sentido. Agora, a humildade preserva a semente. E de fato, quando a pessoa é humilde, ela preserva a semente. Ela entra na discussão com um amigo, mas ela não infla a ponto de sair brigando com o amigo. Quando a discussão começa a ficar incômoda, ela fala, opa, peraí. Mano, você é meu brother, eu sou teu brother. Essa discussão nem é tão importante assim e tal. O cara é humilde. O cara, quando ganha uma boa grana, ele não gasta todo o dinheiro de uma vez achando que agora todo mês vai ser assim. Então, quando vem um mês mais apertado, ele está mais tranquilo. Mas ele está mais tranquilo porque ele foi o quê? Ele foi humilde. Humildade. Quando a gente coloca Deus na nossa frente, a gente lembra de quem somos nós no todo. E a vida fica muito mais interessante. A vida fica muito mais interessante. Quanto mais eu me acho o último biscoito do pacote, quanto mais cada um de nós se acha muito importante, muito diferente dos outros, mais apartado a gente fica da vida. E isso já dá um sofrimento. Mas significa que a gente está canalizando muita luz para o ego. E olha, a sociedade que a gente vive hoje em dia é complicada, né? Com redes sociais e tudo. Pode ter muita coisa boa, mas tem que tomar um cuidado com isso. Para não ficar canalizando a luz para o ego. Daí vem o egoísmo, daí vem o sofrimento. O caminho espiritual é o oposto disso. É aprender a colocar Deus na frente, a gente se fazer humilde. E o que significa isso? A gente recebe sim luz de Deus para compartilhar, para iluminar o mundo, não para ficar iluminando nosso próprio ego. Rabino tinha tantos méritos que Deus concedeu qualquer pedido a ele. Ele falou, eu quero conhecer o céu e o inferno. Deus falou, então tudo bem. Você quer começar por onde? O Rabino falou, quero começar pelo inferno. Então o Rabino foi conhecer o inferno, era um banquete com uvas lindas, comida até dizer chega, música boa. Só que ele olhou, as pessoas estavam famintas. E aí ele percebeu uma cena muito triste. As pessoas estavam num banquete encantador e tinha uma mão, uma colher amarrada desde o antebraço até o pulso. Eles não conseguiam se servir. Por isso, eles estavam num super banquete, mas não conseguiam se servir. E aí ele falou, chega Deus, isso aqui é muito triste, por favor me leva para o céu, eu quero conhecer. E aí ele foi conhecer o céu, era o mesmo banquete, a mesma música, as mesmas uvas. E as pessoas estavam felizes e contentes, e não desesperadas como as outras no inferno. E ele percebeu que no céu as pessoas também tinham as colheres amarradas no braço e no antebraço. E aí ele começou a prestar mais atenção e ele percebeu algo. As pessoas tinham de fato as colheres amarradas, mas elas se serviam umas às outras. Elas, levavam aqui, tchup. Uma levava a colher até a boca da outra e assim estava todo mundo muito bem alimentado. A humildade, que não tem nada a ver com ser bobo, a humildade nos conduz a essa primeira situação. Desculpa, a essa segunda situação em que a gente serve um ao outro. Enquanto quando a gente fica só iluminando nosso próprio ego, a gente fica mais apartado e a gente fica mais próximo da primeira situação. Existem muitas histórias que a gente pode contar nesse sentido. Eu vou só mencionar uma, não sei se foi o Krenak que contou, eu não ouvi em primeira mão, não. Alguém que comentou comigo, mas eu achei tão bonito, achei tão ilustrativa disso. É um outro ponto de vista sobre a mesma coisa, que é
é sobre um índio que nunca tinha conhecido a cidade. E, gente, eu não estou querendo fazer uma crítica pueril de, oh, meu Deus, estamos num mundo imperfeito, em evolução, e tem um monte de questionamentos, mas eu não estou querendo dizer que tudo no nosso mundo está errado. Eu só estou levantando uma contradição, não estou descartando nossa sociedade como um todo, de jeito nenhum. Tem muita coisa que está indo bem também, tem muita coisa que está certa também, né? Principalmente se a gente comparar outras... Enfim. Mas nessa história, o índio nunca tinha visto a cidade, aí veio para a cidade, claro, se assustou com o barulho, tudo, não gostou muito, até ele entrar num supermercado. Quando ele entrou num supermercado, ele falou, bem, eu estou no paraíso, né? Comida, até dizer, chega, farta, todas as cores, tamanhos e gostos, sem ter que caçar, sem ter... Ele falou, meu, que maravilha, como vocês vivem bem e tal. E ele saiu do supermercado e viu uma criança pobre, sem ter o que comer. E aí ele falou, olha, quando eu entrei no supermercado e vi aquelas comidas todas, eu falei, eu quero morar aqui. Mas agora que eu vejo que tem criança sem comer, mesmo morando em frente a um lugar onde tem tanta comida, eu quero que vocês me levem de volta para minha aldeia. Individualmente e como sociedade, a gente precisa aprender a trazer a luz de Deus, a receber a luz de Deus e compartilhar com o mundo. A gente acredita que apenas com a razão é muito difícil se chegar nisso. Porque a razão não é o que há de mais elevado na nossa consciência, e excesso de razão nos leva a ter medo e até ficar mais egoísta. Pode perceber, quem pensa demais começa a ficar com dúvida. A gente entende, e por isso é tão importante o estudo da Kabbalah nos nossos dias, que além da gente ter domínio da mente, e muito disso a gente pode educar através da razão, a gente precisa ter acesso às realidades que transcendem a razão, como por exemplo a intuição e a própria conexão com Keter. Porque daí a gente consegue trazer muita luz para refletir com o mundo, com isso fazer o nosso tikkun e com isso elevar também o mundo. Vocês vão ver que essa é parte do que a gente tem a aprender com José, porque isso tem muito a ver com o tikkun dele, com isso que José deixa de ser apenas uma criança sonhadora e aprende a canalizar essa luz para o mundo. Uma criança sonhadora, ela fica jogando toda a sua luz para o sonho, para a imaginação. É ego. Depois a gente pode discutir tecnicamente na Kabbalah aonde está o sonho, aonde está o ego, etc. Mas é uma luz canalizada para dentro. E não no sentido de dentro de iluminar a escuridão. Não. É uma luz canalizada para o mental, para o cabeção, para alguém que fica só pensando, não para alguém que está agindo. A gente vai ver que através dessa paraxá, José vai começar a aprender a trazer a luz para o mundo. E isso vai ficar muito claro na semana que vem. Ou seja, do garotinho sonhador e brilhante, José vai se tornar um homem que continua brilhante, mas que ele não vai usar essa luz toda só para ficar tendo prazeres, falando, eu sou o máximo, eu sou o máximo. Ele vai levar essa luz para o mundo. E com isso vai se tornar justo e vai promover o Tikkun Olam. Eu quero destacar uma última coisa, e aí a gente vai finalmente para narrativa. A narrativa, acho que muitos de vocês já conhecem. Esses aspectos que eu estou falando, eles estão nas entrelinhas da narrativa. E eu resolvi falar eles antes, porque aí quando a gente ouve a narrativa, a gente percebe como esses aspectos estão lá. Às vezes eu faço o inverso, né? Às vezes eu faço primeiro a narrativa e depois os outros níveis mais profundos. Às vezes eu faço dessa maneira. O que eu queria destacar antes da gente ir para a narrativa, eu já falei da humildade. Se tem uma coisa para a gente trabalhar essa semana, inspirado por José, é humildade na nossa relação com os outros, nossa relação com Deus. Lembrar que a humildade está expressa na paraxá como esse humus que permite que a semente dure. Quando você é humilde com seu amigo e você não briga com ele, você está cuidando da semente da amizade que eventualmente vai florescer no futuro.
quando você não gasta arrogantemente ou com base de euforia todo o dinheiro, você consegue poupar também. O que você está fazendo? Né? Além de passando momentos melhores no futuro, você está preservando a semente. Se te aparecer uma grande oportunidade no futuro, talvez você possa abraçar, porque você foi humilde e não saiu sendo prepotente, falando, não, agora o dinheiro é fácil e tal. Percebe uma coisa, não é incomum que pessoas que ganham dinheiro muito fácil percam o dinheiro muito fácil. Tem aquele exemplo que já virou quase chavão, desse estudo que fizeram, né, com pessoas que ganharam na loteria, que a imensa maioria das pessoas que ganham na loto, depois de um certo tempo, já perderam uma parte expressiva, já perderam tudo. Muitas revelam que a vida era melhor antes de ganhar do que depois de ganhar. Então parece que esse muito dinheiro de uma vez, muita luz de uma vez, muito recurso de uma vez, você precisa ter estrutura, você precisa ter um bom recipiente. Então não é por acaso que muitas pessoas que ganham mesmo, se o cara fica famoso rápido, o cara tal, aí acaba desenvolvendo um vício, acaba perdendo rápido, e tem muitos casos, né, que a gente fica sabendo nesse sentido. José, ele era a sensação da família. É como ganhar tudo muito rápido. Para onde ele acaba indo? Ele acaba sendo vendido como escravo. Dessa vez, José vai ralar muito. E eu não estou falando só de ser escravo. Ralar às vezes é emocionalmente, às vezes é de ralar o próprio ego. Ele vai ralar muito. Antes de ter um recipiente forte, para na semana que vem ganhar muita luz de uma vez. A mesma coisa acontece com Jacó. Muitos anos ralando, 14, só para estar com as esposas. Muitos anos ralando, e aí numa noite, pá! Ele vence o anjo, recebe outro nome, se integra, né? Abraça Esaú. Eu, uma vez, fui numa palestra de um taoísta, e ele falou algo tão bonito nessa palestra. Ele falou que o bambu, ele fica até uma certa altura, e aí ele leva semanas, que parece que ele não está crescendo. E de repente, de uma vez, muito rápido, sem você perceber, o bambu cresce. E eu estava trocando uma ideia com ele. O nome desse cara é Roberto Otsu. Um super taoísta interessantíssimo. Eu estava trocando uma ideia com ele, e isso já deve ter uns 15 anos, e ele falou, eu estava conversando com ele, aí eu contei como estava a minha vida, as coisas que eu estava fazendo, ele me deu conselhos muito sábios, que eu não vou entrar aqui, porque eu até gostaria de falar, porque talvez alguém possa se beneficiar, mas senão vai desviar demais do nosso estudo. Mas uma coisa que ele falou, e que tem tudo a ver com o nosso estudo, eu perguntei para ele, né, contei da minha situação e tal, e perguntei uns conselhos para ele, ele falou: Felipe, neste momento da sua vida, eu não usava o nome Pinhas ainda, nesse momento da sua vida, eu acho que o que você tinha que fazer é enraizar. Enraiza. Achei tão bonito e tão preciso, porque ele não falou, cara, sai correndo assim de atrás de trabalho, vai na tua carreira fazendo não sei o quê. Ele falou, enraiza. Cria raiz. Cria raiz. E assim, conscientemente ou não, influenciado por isso, eu fui muito atrás disso nos 15 anos seguintes. E José parece estar mostrando isso pra gente. José é a Merkavá de Yesod, que é o fundamento, que é o ponto que a gente entrega para a terra, é o que faz a gente parar de pé, todo o edifício parar de pé. Então, eu queria só chamar a atenção, se a gente está num mundo com muitas coisas boas, mas também com uma
tecnologia, com uma mudança de comportamento, que está tudo acontecendo muito rápido. Então a gente às vezes não percebe se está indo para o bem ou não, se a gente está vivendo melhor ou não. E para a gente prestar atenção, que eu sei, é muito mais gostoso receber like do que fazer algum trabalho espiritual ou emocional que necessite de certa contenção. Aliás, é até às vezes mais gostoso receber like do que fazer um trabalho físico, ir na academia, que também pode fazer parte do nosso trabalho espiritual. Mas assim, a pessoa da noite para o dia receber 500 milhões de likes, tem que tomar cuidado, precisa saber lidar. Nem todo mundo que ficou famoso no mundo foi feliz com isso. Então, a gente está num mundo em que, às vezes, em várias profissões, da noite para o dia, a pessoa ganha uma grana incrível, uma coisa assim desproporcional e tal. Tem que tomar um certo cuidado. A questão não é essa luz toda, ou essa grana toda, ou essa fama toda que a pessoa recebe. A questão é, a pessoa tem recipiente para lidar com isso? Porque se tiver tudo bem, se a pessoa tiver um recipiente para lidar com isso, não é que é tudo bem, é tudo maravilhoso. Porque ela vai saber receber luz para compartilhar. Mas se Tiferet é o sol, ele recebe muita luz de uma vez, a gente pode acabar se queimando os outros. Pessoa que ganha muita grana e aí perde amigo, sabe? Porque se afasta. Isso é um exemplo simples, né? Tem exemplos muito mais tristes que isso. Então, só a gente saber que, assim, para Kabbalah, o que é para ser nosso vai ser nosso. O que não é para ser nosso não vai ser nosso, nem que a gente se esforce, nem que a gente tente controlar, influenciar. E que quando o outro me fala, cria raiz, Felipe, isso tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, de José, que em vez de ficar na terra do nunca, viajando como Peter Pan, ele resolve pisar no chão como a Wendy, criar raiz. E qual que é a chave para isso? A chave para isso é a humildade. Eu coloco Deus na minha frente sempre. Isso que eu falei é o Shivite, que a gente acabou de cantar. Olha a maneira como José falava isso, mesmo quando ele estava preso no calabouço. E mesmo quando, diferente da gente, ele não sabia como ia continuar a vida dele. E mesmo assim, imagina o cara injustamente, né, que é difícil. Ele, em vez de ficar mimimi, reclamando, ele falava, agradeço, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Importante, humildade não é apenas não fazer mimimi, porque eu sei que as coisas são como são e as coisas não são como eu quero. Mas também vale para não ficar na culpa, porque a culpa também é pegar a luz e jogar no ego. A culpa é muito egóica. Porque eu não devia ter... Para! Obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. Esse é um mega sinal de humildade. Pô, mas Pincas, por que você está falando tanto da humildade em relação a Deus? Shivite, né? Coloco Deus na minha frente sempre. Obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu. E não está falando da humildade em relação aos outros. Porque a humildade em relação aos outros é uma decorrência óbvia de uma verdadeira humildade em relação a Deus. E vice-versa! Vamos lá! Vamos para a história. A história é breve, a gente já deve estar quase no nosso horário. A história em si, ela é razoavelmente breve. A gente está continuando a narrativa da semana passada, em que aquele prisioneiro, que era padeiro, tinha sido enforcado pelo faraó, e o prisioneiro, que era copeiro, tinha sido libertado pelo faraó e esqueceu de falar para José, de falar para o faraó a respeito de José. Até que chegamos na semana passada. Agora, nessa semana, para Miketz, começa com o faraó tendo um sonho. E ele sonha que existiam 7 espigas saudáveis e chegam 7 espigas
totalmente com milho faltando, totalmente bichadas, insalubres, comem essas 7 espigas que estavam saudáveis, mas elas continuam totalmente insalubres, bichadas e... Então tinham essas espigas que podiam matar a nossa fome e vieram espigas que não podem matar a nossa fome e comem essas 7. O faraó acorda soberbado, tal, meu Deus, o que é isso? Aí o faraó tem outro sonho. Tinham 7 vacas saudáveis, pastando, carnudas, e chegam 7 vacas muito raquíticas, magrinhas, comem as 7 vacas gordas e não engordam, continuam raquíticas, fraquinhas. E aí o faraó fala, poxa vida, e aí? Chama os conselheiros, os feiticeiros, chama todo mundo lá, né, que podia auxiliá-lo para interpretar o sonho do faraó, e ninguém consegue apresentar uma interpretação satisfatória para o faraó. Olha que coisa interessante. Lembra que José, ele ao todo passa 12 anos, né, no calabouço. Ele já estava há um tempão no calabouço, mas ele falava, obrigado Deus por tudo que você me deu e tudo que você não me deu. Ou seja, o que você me dá que eu gosto me forma, o que você me dá que eu não gosto também me forma. Quando ele conseguiu decifrar o sonho do copeiro, ele pediu para o copeiro fazer uma intervenção lá, falar com o faraó, pedindo pela libertação do José. O copeiro esqueceu. Mas, na hora certa, Ashgaha Pratit, na hora certa, providência divina, quando o faraó tem os sonhos e ninguém está conseguindo interpretar, aí o copeiro vai lembrar do José. José vai ser chamado, e aquele sonho que ninguém decifrou, o José vai falar, faraó, esse é um sonho muito simples. E os 2 sonhos estão atestando a mesma coisa. O Egito, assim como todo mundo, vai passar por 7 anos de muita fartura e depois por 7 anos de miséria. Se você estocar comida nos anos de fartura, quando chegar os anos de fome, o mundo inteiro vai vir comprar comida no Egito e o Egito vai se tornar o maior reino do mundo antigo. E o faraó sentiu a boa alma de José, sentiu quem era José, sentiu como José era realmente brilhante. E aí quando José falou, e faraó, eu te aconselho a escolher um homem de sua confiança para administrar, uma pessoa que vai ter essa função específica de administrar essa comida, porque é uma oportunidade única para o Egito. O faraó falou, eu já tenho essa pessoa é você, José. Percebe que o José fez como um bambu? Do dia para a noite, José se tornou um grande executivo de sucesso. Do dia para a noite, José teve a oportunidade de se tornar o 2º homem mais poderoso do Egito. Com um detalhe. Nesses anos todos, José tinha desenvolvido o seu recipiente. Gente, do que adianta o José receber a oportunidade de ser vice-rei do Egito se ele não tivesse capacidade de administrar? Mas o José, quando ele foi preso como escravo, a primeira vez, ele virou chefe dos escravos lá, presos. Quando ele foi para a casa do Potifar, ele virou chefe dos funcionários. O cara era bom administrador. Depois, de novo, no calabouço do faraó, ele também virou o chefe dos presos do faraó. E agora, ele vira vice-rei do Egito. Só que ele tem a capacidade de abraçar essa oportunidade. A palavra mazal, em hebraico, significa a configuração celeste, né? Num determinado momento, num determinado lugar. Mas a palavra mazal também significa sorte. Mazal é um acrônimo de 3 palavras. A letra Mem de Mazal vem de Makom, lugar. A letra Zain
de Mazal vem de Zman, tempo. E a letra Lamed vem de Lilmod, conhecimento. Ou seja, a sorte, segundo a Kabbalah, é uma esquina onde se encontram o tempo certo, a hora certa. Opa, o tempo certo e a hora certa é a mesma coisa, né? É uma esquina em que se encontra o lugar certo, a hora certa e a capacidade, o conhecimento de aproveitar a oportunidade. Então, de fato, as coisas acontecem da maneira como o José falou. Ele se torna o administrador das comidas. A gente já falou um pouquinho sobre como José administrava as sementes. E, gente, isso é uma coisa muito importante. A terra nas sementes, lembra que é o humus, é a humildade? Se a gente quer preservar as sementes, a gente precisa de humildade. Você quer preservar a amizade, você quer preservar seu relacionamento, você quer preservar seu trabalho, é a humildade. Agora, a gente falou de humildade como colocar Deus na frente, né? Eu estou aqui a serviço de Deus. Não é que está todo mundo aqui para me servir. Isso é a versão infantil de José. Eu sou mais importante, todo mundo se curva a mim. Não, eu estou aqui a serviço de Deus. É dessa humildade que a gente está falando e é isso que preserva as sementes. José, nesse meio tempo, ele casou com Asnat. Asnat vai dar à luz aos dois filhos de José, Efraim e Menashe. A gente vai falar mais deles na semana que vem. Os 7 anos de fartura vão rolar e realmente a fome vai se abater no mundo. E se vai se abater no mundo, vai se abater também em Canaã. E os irmãos do José vão ao Egito. Eles não reconhecem o José. Primeiro, se passaram 12 anos. Segundo, eles jamais poderiam imaginar que o José virou vice-rei do Egito. Terceiro, o José estava todo aparamentado como vice-rei, tá, imagina. Mas o José, ele reconhece os irmãos. O José já era um justo, a gente sabe. Né? Ele se tornou um justo ao resistir à tentação sexual na paraxá da semana passada, ao resistir à perversão sexual na paraxá da semana passada. Então José, que era um justo, ele faz um plano. Para quem está lendo pela primeira vez a Torá e não conhece a história da Torá, pode falar, nossa, será que o José está fazendo isso para se vingar dos irmãos? Só que quando a história conclui, e não vai ser hoje fica no suspense. Quando a história conclui na semana que vem, a gente vai ver que José está dando uma oportunidade de redenção para os irmãos. E isso é muito lindo, por quê? Porque José podia simplesmente, na paraxá de hoje, e daqui a pouco eles vão se encontrar, ele podia simplesmente reconhecer os irmãos e falar, eu perdoo você, está tudo bem, me abraça, meu irmão. Já seria um gesto elevadíssimo, já seria refletir muita luz divina no mundo. Mas José era um justo. Ele faz mais que isso. José vai começar a criar nessa semana uma oportunidade de redenção para os irmãos, que é mais ainda do que o perdão. Mas essa redenção a gente só vai saber, para quem não conhece a história, né, na semana que vem. Então José, para dar certo o seu plano, o que ele faz? Ele age com total indiferença com os irmãos, para ele não se entregar. E ele percebe que estão os irmãos lá, mas não está Benjamim. Benjamim passou a ter um papel na família muito parecido com o que o José tinha. Porque o José era o primeiro filho de Raquel, que era a mulher predileta de Jacó. Então José era o filho predileto. Mas quando José foi morto pelos irmãos, a gente sabe que os irmãos não sabem que o José está vivo, né? Ou pelo menos sabem que ele foi vendido como escravo. Os irmãos não esperam mais encontrar o José, e o pai do José acham que José está morto, porque os irmãos falaram isso para o pai do José. Quando o José, estando não apenas vivo, mas vice-rei,
do Egito vê todos os irmãos menos o Benjamim, ele saca. Ele fala, cara, o Benjamim está no mesmo lugar que eu estava na minha infância, o queridinho do papai. Porque o Benjamim era o filho mais novo da Raquel, mulher predileta de Jacó. E assim como geralmente o Jacó mandava os irmãos mais velhos irem caçar, mas o José ele ficava mimando ou queria que o José fosse o supervisor dos irmãos, ele falou, provavelmente o que está acontecendo agora é a mesma coisa. O meu pai deixou todos os irmãos baixarem para o Egito, mas ele não quis correr o risco de perder Benjamim. Então ele não deixou Benjamim ir para o Egito. José saca isso, ele era um cara extremamente inteligente. Então ele fica agindo com indiferença com os irmãos, que não reconhecem, e ele fala para os irmãos, eu já entendi o que vocês vieram fazer aqui. Vocês não vieram buscar comida, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões de jeito nenhum, é que nosso pai tem fome, não sei o quê. Não, vocês não têm pai, nada, vocês estão mentindo para mim. Vocês são espiões. Não, nós podemos provar, nós temos nosso pai que ficou lá com o nosso irmão mais novo. Aí o José fala, vocês têm um irmão mais novo? Temos. Falei, prova. Não, a gente não pode provar porque ele está com o nosso pai não deixa ele vir porque ele é o mais novo. Não sei. Ele falou, eu vou deixar o Shimon preso. O José prende um dos irmãos e eu só vou libertar ele quando vocês trouxerem esse tal de Benjamim aqui. Isso tudo é parte do plano de José. Os irmãos voltam para Jacó, pedem para levar Benjamim. Jacó se recusa, falam que os irmãos já perderam José e que agora o filho mais novo e não sei o que, tal, tudo, mas não tendo jeito de libertar Shimon, Jacó acaba topando e os irmãos voltam com o Benjamim lá para o Egito. O José, que já tinha dado comida para os irmãos e tal, para garantir a sobrevivência da família, ele dessa vez, quando o Benjamim aparece lá, ele esconde uma taça, que era a taça dele, José, na mochila do Benjamim. Acho que deu para entender, né? Os irmãos tinham trazido o Benjamim para provar que eles tinham deixado o filho mais novo com o pai, para que Shimon fosse libertado. E José aproveita que o Benjamim está lá e, como parte do plano dele, ele guarda a taça dele, José, na mochila do Benjamim. E quando os irmãos estão saindo com a mochila cheia de cereais, o José manda revistar a todos os irmãos, e os soldados que estavam a serviço do José encontram o copo do José na mochila do Benjamim. E se você ler até aqui, você fala, nossa, eu pensei que José tinha virado um justo, o cara não aprendeu nada, está se vingando. Calma, na semana que vem a gente vai ver que, na verdade, José não está se vingando, mas sim criando uma oportunidade de redenção. Gente, todos nós temos um justo em nós. E para a gente acessar esse justo, para esse justo poder revelar sua luz no mundo, a gente precisa humildemente aceitar. Aceitar o quê? Yud Rei Vav Rei, Deus. Deus é aquilo que foi, que é e que será. Quando eu nego o que foi, nego o que é ou nego o que será, eu estou negando Deus. A aceitação vem de mão dadas com a humildade. E a aceitação, assim como a humildade, são expressões de fé. Shiviti Havaya. Muito importante! Ei, eu já ia esquecendo, recado importante. Dia 25 à noite, nós vamos acender vela, vamos acender velinha todo dia aqui no canal, a começar dia 25/12 às 19 horas, velinha de Hanukkah. Você pode simplesmente participar com a gente, ou você pode trazer a sua Hanukkah e acender com a gente. Lembra de clicar, se inscrever, compartilhar é o mais legal, deixe comentários. Aliás, como é que tá o som hoje? Eu não tenho feedback de som, nem feedback de recado nesse aplicativo. Preciso achar um aplicativo bom para esse computador aqui.
que eu quero voltar a falar com vocês nas lives, mas eu queria saber do som. Algumas pessoas me disseram que o som ainda não está no melhor volume. Vocês falam? Gente, exercício para essa semana, humildade. Agora, se você quiser fazer isso de uma maneira bem cabalística, aprende essa frase em português ou em hebraico. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Eu coloco Deus na minha frente sempre. Para quem ficou em dúvida com relação a Havaiá, que a gente canta na música, Havaiá é uma maneira de a gente se referir a Deus como a existência. Eu coloco a existência na minha frente sempre. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Eu coloco Deus na minha frente sempre. Shiviti Havaya lenegdi tamid. Shiviti Havaya lenegdi tamid. Coloquemos a existência na nossa frente sempre. Muito obrigado pela oportunidade.